Está no ar o Link MPSP, um programa que é feito para quem gosta de acompanhar todas as novidades do Ministério Público de São Paulo. Na agência de notícias, vamos ver, dentre outros casos, um acordo firmado entre o Ministério Público e o Google para regulamentar a publicidade infantil na internet. No quadro Fique Sabendo, membros do Ministério Público respondem às dúvidas dos espectadores. E no Dicas da Semana, membros e servidores dão dicas culturais. Pois é, Ana, o nosso programa está só começando. Fique com a gente. O MPSP e o Google assinaram um acordo no qual a empresa e o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR, se comprometem a produzir um manual de boas práticas com foco em publicidade infantil. Por conta de irregularidades que foram observadas, a promotoria instaurou uma ação civil. O promotor de justiça Eduardo Dias falou com a gente sobre a importância desse caso. O ano final de 2019, pela primeira vez no mundo, o Google reconhece a autorregulação publicitária e isso começou no Brasil. Nessa ação civil pública promovida pelo MP de São Paulo e num acordo feito em juízo em que participou também o CONAR. Com esse acordo, nós conseguimos garantir a liberdade de manifestação, mas assegurar também os direitos e o postulado da proteção integral da infância, estabelecendo marcos, marcadores, produção de material, aferição do material produzido e um controle pelos próximos 3 anos e a partir daí, sempre que o MP entender também interessante ou qualquer das partes. É um acordo inovador em que se regulamenta, se restringe, se capacita e qualifica a produção de vídeos, o uso dessa poderosa ferramenta, mas observando o postulado da criança e do adolescente, com a legislação que nós temos, o marco da internet, a Convenção Internacional, ECA e agora a própria Lei de Proteção de Dados, que ainda vai entrar em vigor em agosto desse ano de 2020. O GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do MPSP, e a Polícia Militar realizaram uma operação conjunta para combater a exploração de jogos de azar na cidade de Santos. A operação mirou em 3 diferentes imóveis, onde havia máquinas caça-níqueis e bingo. O MPSP obteve, em um inquérito civil, a regularização do manejo de entulhos, restos de podas e outros resíduos sólidos na cidade de Santa Gertrudes. O acompanhamento da promotoria resultou em diversas ações da prefeitura local, que, dentre outras medidas, interditou o aterro de resíduos de construção e notificou o responsável para que fizesse a limpeza. O promotor Gilberto Porto Camargo falou com o Link MPSP sobre o tema. O Ministério Público instaurou no ano de 2017 um inquérito civil após receber um comunicado da CETESB que o aterro de inertes do município de Santa Gertrudes estava recebendo compostagens referentes a resíduos da construção civil, entulhos, podas e outras fontes. Nesse sentido, a CETESB entendeu que a irregularidade poderia causar um dano ambiental em razão da toda falta de parâmetro estipulada na licença de operação do aterro. A partir de então, o Ministério Público instaurou um inquérito civil e, após diversas diligências com vários órgãos de controle ambiental, conseguimos, agora no ano 2020, regularizar o aterro de inertes junto ao município para compostagem e triagem adequados dos entulhos e outros resíduos provenientes de aterros e origens sólidas. E, nesse sentido, nós acautelamos o meio ambiente e a saúde pública. Essa é mais uma conquista do Ministério Público em prol da população. Um funcionário público da cidade de Iguape, que usou seu cargo no Tribunal de Justiça de São Paulo para embolsar valores indevidamente, foi denunciado pelo promotor de justiça Cláudio Teixeira. Entre 2005 e 2009, o servidor passou a se apropriar de valores que eram depositados em favor de uma empresa ao executar os trabalhos referentes a uma ação de desapropriação no 2º Ofício Judicial da comarca de Iguape, onde ele trabalhava. Caso a denúncia seja aceita pelo TJSP, ele responderá pelo crime de peculato com o agravante de ser um funcionário público. Uma boa notícia para os futuros estagiários do MPSP é que foi divulgada a convocação para a escolha de vagas dos candidatos aprovados. O documento com locais, dias e horários está na notícia sobre o concurso lá no nosso site.
O promotor de justiça, Márcio Escudeiro, que é assessor da diretoria-geral, falou com o nosso programa sobre essa novidade. De fato, acabamos de concluir o processo seletivo de admissão de estagiários de direito no Ministério Público do Estado de São Paulo, cuja prova foi realizada no mês de novembro de 2019. Assim, convocamos todos os candidatos aprovados para, entre os dias 27 e 30 próximos, indicar a vaga de sua preferência. Essa escolha observa necessariamente a ordem de classificação no processo seletivo. Estamos muito felizes por esses estudantes terem escolhido nossa instituição como porta de entrada da atividade forense. Acreditamos que seja uma oportunidade excelente para o aprofundamento do conhecimento teórico e, sobretudo, prático. Esperamos um bom aproveitamento a todos e que essa nova experiência motive-nos a, em breve, ingressar no quadro de pessoal do Ministério Público através dos concursos públicos de servidores e membros. Essas e outras notícias completas estão lá no nosso site mpsp.mp.br. A sessão Fique Sabendo desta edição traz dúvidas de nossos espectadores sobre a questão eleitoral e sobre a administração pública. A primeira dúvida é do Guilherme. Ele quer saber se, para votar nas eleições municipais de 2020 na capital paulista, é necessário fazer o cadastramento biométrico. Quem responde é a promotora de justiça, Vera Taberti. Ô Guilherme, excelente pergunta essa sua. Com a aproximação das eleições, muitas pessoas devem estar com essa mesma dúvida que você. Será que no município que eu moro a biometria é obrigatória? Guilherme, você que mora em São Paulo, não é necessário a biometria, ela ainda não é exigida, mas em 479 cidades do estado de São Paulo, a biometria é obrigatória. Caso quem esteja nos ouvindo não saiba se seu município tem ou não a exigência da biometria, basta apenas acessar o site do TRE. E se por acaso no seu município for obrigatório a biometria e você ainda não realizou, basta você fazer um agendamento no site do TRE ou em algum poupa-tempo com o serviço eleitoral. Até dia 6 de maio é possível a regularização. Agende a biometria e evite o cancelamento do seu título. O Fernando, que acompanha o site do Ministério Público de São Paulo, leu uma notícia e ficou bastante curioso. Dizia o texto que a Lei Maria da Penha foi utilizada para barrar uma nomeação no setor público. No entendimento do nosso espectador, apenas atos de improbidade podem levar a essa consequência. Quem fala sobre o tema é o Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico, o Dr. Wallace. Então, Fernando, nós temos que considerar que não é só a improbidade que vetaria alguém para ter acesso a cargo público. Em verdade, algumas condenações criminais, dependendo da quantidade de pena imposta, também implicam, implicam em alguma restrição, como muitas leis já estabeleceram. A novidade da Lei Maria da Penha é porque traz um elemento novo e considera problemas no próprio ambiente de trabalho, problemas relacionados à comunidade usuária e principalmente porque a questão do acesso a cargos públicos é uma questão que envolve também a honorabilidade daquele que vai ocupar cargo público. Então não é somente a probidade e a eficiência, mas também é a condição objetiva da honra da pessoa. Isso deve ser levado em consideração. Se você tem uma dúvida que quer ver respondida aqui no nosso programa, pode nos mandar pelo Twitter, pelo Instagram, pelo Facebook ou pelo e-mail. E no Dicas da Semana de hoje, o Edson Reis, que trabalha na Diretoria de Gestão de Projetos, indica um livro que fala sobre liderança. Olá, eu venho trazer aqui para vocês a dica da semana, que é a leitura desse best-seller, que é O Monge e o Executivo, por James Hunter. Ele fala de um grande executivo que se retirou para um mosteiro de benedictos e teve uma grande experiência
de liderança. O livro defende que a base da liderança não é o poder, e sim a autoridade conquistada com amor, dedicação e sacrifício. E diz ainda que respeito, responsabilidade e cuidado com as pessoas são virtudes indispensáveis a um grande líder. Tá? Eu termino aqui com as palavras do Gandhi, que é preciso que você torne a mudança que deseje para o mundo. Boa leitura! E você, gostou desta edição do Link MPSP? Se inscreva no nosso canal youtube.com/mpspoficial. Até a próxima!